Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a carta de Paulo a Tito. A Epístola de Paulo a Tito é uma carta pastoral que trata de conselhos de Paulo a seu filho na fé, quando organizava as igrejas na ilha de Creta. Hoje é uma carta muito útil a todos os pastores e líderes espirituais, pela objetividade dos assuntos ensinados. No seu teor, é muito semelhante à primeira carta de Paulo a Timóteo. Muitos conceitos e normas das igrejas são baseados nesta carta de Tito, ou também, por semelhança, primeira carta de Paulo a Timóteo. Continuando, nós temos o propósito da carta de Paulo a Tito. Paulo escreveu para instruir Tito na sua tarefa de, primeiro, instituir presbíteros nas igrejas de Creta, a parte administrativa que ia sendo formada nas igrejas, advertir sobre falsos mestres. Constantemente Paulo teve isto como problema na Galácia, como também em Corinto, como também em Creta. Sempre outras pessoas vinham após a pregação e a fundação da igreja, trazendo outras mensagens, dizendo ser também de Cristo, e perturbavam a igreja. E terceiro assunto na carta, ensinar o comportamento próprio ao cristão de cada um dos diversos grupos da igreja. Paulo cita a cada grupo, aos idosos, aos jovens e assim sucessivamente, falando dos grupos, traz ensinamento direto. O tema, muitos poderiam ser as palavras que pudessem traduzir o tema desta carta, mas colocamos assim: o tema principal é a organização da igreja com a instituição criteriosa de presbíteros e o ensino de comportamento cristão conforme a sã doutrina. Para o estudo deste livro, desta carta de Paulo a Tito, propomos, entre outras opções mais, colocarmos os primeiros versos como um prefácio, uma abertura da carta, depois diretamente Paulo orientando a Tito para organizar a igreja em Creta. Essa era a tarefa dele, uma primeira sessão que vai estar nos versos do capítulo 1. Já no capítulo 2, entrando no capítulo 3, exortações de Paulo encaminhadas à igreja e que Tito deveria estar repassando. Finalmente, uma terceira sessão final do capítulo 3, recomendações últimas de Paulo a Tito. E o último verso é uma conclusão que nós temos na carta, bem rápida, que Paulo faz. Entrando já na própria carta, iniciando os primeiros versos da carta, numa divisão que nós chamamos o início, o prefácio ou a introdução, a abertura da carta, nos 4 primeiros versos é aquilo que normalmente Paulo cita nas suas cartas. E ele dirige-se, observe, a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Observe nesses primeiros versos que nós temos aqui já vários ensinos. Como uma constante de Paulo, ele não se exalta como apóstolo, usando a palavra apóstolo como título que o tornasse famoso ou com mais honra. Ele coloca-se sempre como servo de Deus e chamado apóstolo dentro do ministério que lhe era confiado. Então observe que muitas pessoas às vezes pegam os títulos para uma glória, um engrandecimento próprio, mas Paulo ensinava a forma correta:
servo de Deus, chamado para o ministério como apóstolo. Agora observe que aqui temos a razão da sua vida e da pregação do Evangelho que Paulo recebeu. O conhecimento da verdade, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então o Evangelho não é coisa nova, é coisa antiquíssima, que Deus já vinha preparando, mas que por fim se manifestou, primeiramente em Jesus, mas confiando esta pregação a Paulo neste ministério que nós estamos vendo tão enriquecido e tão espalhado para aquele mundo todo desta região do mar Mediterrâneo. Continuando, no verso 4, finalmente ele diz que a carta é dirigida a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é só Timóteo a quem ele chama de filho na fé, também Tito, naturalmente, e algum outro citado em uma outra carta, dentre as cartas de Paulo. Passando a primeira sessão de um estudo, de uma didática de estudo desta carta, colocamos a tarefa de organizar a igreja em Creta, desde o verso 5 até o verso 16, no primeiro capítulo. Temos uma primeira parte, que é a instituição criteriosa de presbíteros, e o verso 5, por si mesmo, já mostra toda a objetividade, ou toda a razão por que Paulo escrevia esta carta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Observe, já inicia mostrando que ele ficou ali em Creta com essa missão mesmo. Põe em ordem as igrejas e um dos pontos iniciais, colocar líderes, instituir líderes, estabelecer líderes nas igrejas, tal qual ele mesmo fez na sua primeira missão, na sua primeira viagem missionária, quando depois de ser apedrejado, começou a voltar pelas cidades, Derbe, Listra, Icônio, etc., e de cidade em cidade, capítulo 14 de Atos, vinha mostrando às igrejas que era necessário padecer muito para ser participante do reino de Deus, e estabelecia ali anciãos, presbíteros, para dirigirem as igrejas na sua saída. Continua. Agora, como é uma colocação criteriosa, uma escolha criteriosa, observe como Paulo chega a ser exigente, porque as colocações são muitas e fortes. Diz ele no verso 6, aquele que foi irrepreensível, começa aqui, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observem que, considerando esses critérios, essas qualificações para presbíteros, ou também chamados por Paulo de bispos, em questão pessoal, ele coloca tantos itens quanto nós temos aqui separado, como qualificações pessoais: irrepreensíveis, dispenseiro fidedigno, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e moderado, retendo firme a fiel palavra, capaz de exortar com a palavra, capaz de refutar os contradizentes da palavra. Quanta coisa! E nós vemos muitas vezes a separação de obreiros
simplesmente como uma situação política dentro do clero. Não é assim que Deus colocou, de forma nenhuma. É muito sério esta forma com que Paulo apresentou os critérios para um obreiro. Continua ele ainda dizendo, dentro dessas qualificações, algumas são em caráter familiar, dentro da casa, da família, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, filhos que não sejam dissolutos nem rebeldes. Aqui temos algumas colocações que muitas vezes são questionadas, como por exemplo, filhos crentes. Nem todos, na verdade, são filhos crentes, dentre qualquer, vamos dizer assim, obreiro na Sagrada Escritura, não encontramos sempre isso. Se formos analisar, o próprio Davi teve filhos que não foram fiéis. Dentro da própria chamada de Deus em Arão, 2 filhos seus também não foram fiéis. E assim sucessivamente por todas as Sagradas Escrituras. Mas no aspecto daqueles que são subordinados à tutela do pai, que estejam dentro desse critério de filhos crentes. Observe, que sejam filhos, é a máxima, que estejam debaixo da orientação, do ensino do pai, ainda que possam, mais em algum tempo, não serem fiéis. Mas isso não desqualifica o pai que ensinou corretamente o filho, ele preferiu outra forma de agir. Pode notar isso, que é diferente esse aspecto de pais que não ensinam os filhos, não tem compromisso em termos de cuidar da sua própria casa, em termos de evangelização, ensino, orientação, etc. Nós temos aqui ainda a analisar algumas particularidades. Lembremos que os termos bispo, ancião e presbítero são equivalentes, significam aquele que preside a igreja, que esteja na administração, na liderança da igreja. Como alguém pode usar a palavra pastor também. Observe que muitas vezes, sem entender isso, muitos usam os nomes como títulos e começam a colocar uma hierarquia que é inexistente na Bíblia. Tanto que hoje nós vemos muito fazendo pompa de que não são diáconos, não são presbíteros, não são evangelistas, nem tampouco são pastores. Eles agora são bispos e vão colocando isso como numa hierarquia, quando na verdade todas essas palavras significam a mesma coisa, aquele que cuida do rebanho. E a palavra bispo em especial tem caráter, como para mim presbítero, que sejam vigias do rebanho, cuida do rebanho. Ancião, alguém com experiência que possa estar instruindo outros também. Agora, dentro das condições, marido de uma só mulher. Isso é tão interessante porque dentro de muitas igrejas se interpreta isso aqui, marido de uma só mulher, como que só pode ser presbítero, pode ser obreiro, aquele que é casado. Quantas vezes isso é citado e colocado como condição? Mas consideremos, expressão que não significa que o presbítero deve ser casado, e sim, se o for, que seja de uma só mulher. Lembremos que Paulo e Barnabé não tinham uma companheira. Paulo e Barnabé não eram casados, e como eram apóstolos? Então o critério é que não entenderam a palavra marido de uma só mulher, porque este é o mandamento de Deus. O marido e a sua mulher, os dois formando uma só carne. Não poderia ser marido de 2, 3, 4 mulheres, como no desvio das coisas de Deus pelo mundo já estava naquele tempo, sendo algo comum. Lembremos que Paulo ensina a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, até incentiva que os solteiros não se casem e que os viúvos permaneçam assim para melhor servirem ao Senhor. Então, marido de uma mulher não quer dizer casado, mas isso mesmo, marido de uma, tão somente uma mulher. Continuando, ainda no capítulo 1,
Dentro da primeira seção, um subtítulo: Instruções a respeito dos falsos mestres. Paulo sempre sofrendo com isto, quase que por todas as igrejas por onde passava. E diz ele: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, judeus convertidos ao cristianismo, mas que faziam força para que todos os gentios se submetessem aos costumes e à lei de Moisés, não entendendo que a lei trazia somente a figura e não era a realidade das coisas. E com isso queriam voltar ao princípio: se precisasse da lei para se salvar, Cristo veio em vão. Então Paulo contendia sempre com isto. Era o amor à tradição dos pais acima da real revelação do Espírito de Deus. Continuando no verso 11, ele diz: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende severamente para que sejam sãos na fé. Observe esse particular aqui. Os cretenses não eram um grupo de pessoas que tinham costumes bons, eram saudáveis na sua vida moral. Não. Entre eles mesmo, alguém se definia ou definia os cretenses como o que mesmo? Observe que coisa terrível. Cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo percebeu que isso é verdade, pelo que Tito tinha que ensinar, sabendo desta realidade, um obstáculo na própria formação do povo nas cidades de Creta. Continuando, ele diz então para repreendê-los severamente. Outro ponto, mais, no verso 14: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. 2 pontos: fábulas judaicas e homens que criam normas próprias, como Jesus já em Mateus 15 disse, que muitos têm colocado mandamentos de Deus à frente, aliás, os mandamentos de homens à frente dos mandamentos de Deus, simplesmente por questão de tradição e conceitos ou por entendimento próprio. Continuando, agora no outro subtítulo, versos 10 a 16, instruções a respeito de falsos mestres. Continuando, diz ele: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Observe, por isso que Paulo diz que o presbítero deve dominar, conhecer bem as Escrituras, porque teriam adversários fortes à frente, para ensinar a verdade, contrapondo, argumentando, em contrário aos ensinos de falsos mestres. Ainda em continuação, entrando no capítulo 2, na primeira sessão de exortações encaminhadas à igreja, mais diretamente vem as exortações de Paulo, exortações a grupos específicos. Vejamos, começa ele dizendo no primeiro verso do capítulo 2: tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Aí sim, por grupos. Quanto aos velhos, eles precisam ser ensinados no quê? Para que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. Temos idosos entre nós? Aqui tem uma observação: como devem estar os idosos se comportando no meio da igreja. Temos mulheres idosas? Aí Paulo disse a Tito: ensina as mulheres idosas algo específico, como que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho,
mestras no bem. No verso 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Observe bem em particular para as mulheres idosas. Aqui eu mesmo falo mulheres idosas, porque já percebi muitas mulheres, irmãs, crentes, que na idade avançada, em vez de aconselhar as mais novas, começam, na verdade, a transmitir a elas receio, medos, dificultar a própria vida ou antecipar os temores do que vão estar passando e, com isso, dando caminhamento errado. Seria correto que as mais idosas dissessem: hoje eu sou idosa, mas tive a sua idade. Você vai passar por muitos problemas, mas assim como eu consegui chegar até aqui, Deus me ajudou, vai ajudar você também. Mas nós vemos muitas vezes mulheres idosas já prevenindo as mais novas de uma forma incorreta. Filho dá muito trabalho, não tenha muitos filhos. Não dá todo ouvido ao marido não, que o marido às vezes não está entendendo direito as coisas. Melhor você se prevenir disso, daquilo outro. Mas não é assim que a Bíblia ensina. É diferente. É diferente. Chega até mulheres em idade, depois de uma vida longa com o marido, às vezes por alguma fragilidade em alguma área do marido, quem é perfeito, e começa a falar dos filhos, para os filhos, a respeito do próprio esposo, naquilo que possa ele não ser um exemplo. Enquanto na verdade tinha que animar em outros critérios, dentro dos ensinos da palavra de Deus. Então observe aqui que as mulheres têm que ensinar as mais novas, que as novas sejam prudentes, que amem seus maridos, amem seus filhos, sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É diferente. Continuando, ainda a respeito de grupos específicos, Paulo disse a Tito para ensinar e exortar semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Jovens, moderados. Jovens são cheios de energia, estão prontos para tudo, mas precisa ter moderação. Moderação. Muitos desprezam os mais idosos porque não têm o vigor, mas têm a experiência. Não adianta correr muito. Não adianta. Precisamos em tudo ter cuidado, ou como Paulo disse, ser moderado. No verso 7, ele fala ao próprio Tito também: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, seriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Jovens sendo orientados, mas o próprio jovem Tito, colocado nessa responsabilidade tão grande, deveria também ele mesmo estar sendo um modelo para as igrejas. Continuando ainda, agora para os grupos dos servos, Paulo diz a Tito: exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Observem como a carta é objetiva nos ensinos, direto. Continuando nosso estudo, já entrando no outro subtítulo ainda, no verso 11 do capítulo 2 até o verso 14, encontramos um resumo também muito bonito do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando temos, eu chamei de extrato do Evangelho da salvação. Quando Paulo diz de uma forma bem sintética, bem resumida: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade
e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa, em justiça, piamente, com piedade ou pureza, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui está o Evangelho todinho. Muitos estão procurando novidade, mas o Evangelho não é de novidades. O Evangelho é de perseverança, em pontos básicos, simples, resumidos em 4 versos que nós estamos lendo aqui na carta de Paulo a Tito, verso 11, 12, 13 e 14. Como deve ser a nossa vida, dos mais novos aos mais idosos, uma constante. Qual constante? De que precisamos renunciar à impiedade, às cobiças mundanas e viver neste mundo de uma forma sóbria, justa, pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tão simples, viver a vida comum, de forma quieta, pura, em justiça, dia após dia, ano após ano, década após década, até Jesus voltar, ou então terminar o nosso tempo e sermos achados como aqueles que guardaram a fé. Continuando, podemos fazer um retorno aqui, considerar o verso 14, falando que o próprio Senhor Jesus Cristo se deu por nós, para nos purificar, nos garantir a possibilidade de termos esta vida correta e, por fim, participarmos da sua glória. Mas também observe que o Senhor nos salvou para nos dar uma tarefa de obras boas. Aqui a colocação: nós somos salvos para vivermos de uma forma correta, temos boas obras, e não fazemos boas obras para sermos salvos, senão a salvação seria por mérito nosso. É o contrário, o Senhor se deu e veio ao nosso encontro para que, operando Ele em nós, tenhamos condições de termos boas obras. E em todo o tempo, eu acho bonita essa palavra zeloso de boas obras, porque não fala de que estamos fazendo, mas que devemos estar com zelo de fazer, porque muitas vezes queremos fazer o bem e não alcançamos. No entretanto, este zelo, esta vontade tem que ser o início de tudo, e a continuidade é alcançar a realização de boas obras mesmo, mas pela graça de Deus e não por nós mesmos. Está claro isso aqui? Precisamos ressaltar esses pontos. Continuando, nós temos ainda, dentro da palavra de Paulo escrevendo a Tito, como base da doutrina de Cristo, algumas palavras iniciais do ensino de respeito e amor. São rudimentos da vida cristã. No verso 15 do capítulo 2, fala disto, e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Observe, isso aqui mostra que Tito poderia ser desprezado por alguém, por algum motivo. Talvez fosse um pouco mais jovem do que o próprio apóstolo Paulo, ou porque não fosse o apóstolo Paulo, entretanto estava comissionado para isso, para levar a palavra de Deus àquelas igrejas. Então, diz ainda o apóstolo Paulo a Tito, entrando no capítulo 3, admoesta-os a todos, a que sujeita aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Observem, se antes foi colocado algum ensinamento de forma direta a grupos de pessoas, idosos, idosas, jovens, servos, aqui fala de modo geral. E o aponta aqui para o geral é justamente o estarem sujeitos. Como em outras cartas já lemos, sujeitados uns aos outros, preferivos uns aos outros
em honra. E depois também obediência. Em sequência disso, consequência disto mesmo, temos o verso 2, que ninguém infamem, não sejam contenciosos, mas sejam modestos, sejam mansos para com todos os homens. Indo à frente, mais um pouco, ainda dentro do subtítulo Base da Doutrina de Cristo, vejamos outra colocação de Paulo, que é um extrato também daquilo que é a obra do Evangelho. Já tivemos nos nossos primeiros versos, tivemos no capítulo 2, verso 11 e outros, e agora no capítulo 3, verso 3 em diante. É o Evangelho em resumo, quando Paulo diz assim: porque também nós, ou diretamente, nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Esta é a realidade do homem natural, da qual ninguém escapa. Paulo coloca: nós éramos, ele poderia ser, Tito antigamente poderia ter sido, tudo isto aqui, insensato, desobediente, extraviado, tantas coisas ruins. Mas aí vem a operação do Evangelho para um povo assim, uma humanidade desse jeito. Apareceu a benignidade e caridade, amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. A expressão que os anjos cantaram quando Jesus nasceu: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Observe na carta de Paulo a Tito 3 resumos que falam completamente do Evangelho. Completamente. Em resumo, já mostra que é o Evangelho, onde essa carta, de fato, é linda e serve para muitos líderes aplicarem no seu dia a dia, para si mesmos e para a igreja. Passando finalmente a terceira parte do nosso estudo da carta de Paulo a Tito, temos recomendações últimas a Tito. São somente os versos 8 a 14 do capítulo 3 desta carta, quando, de forma direta, Paulo ainda diz a Tito: fiel é a palavra, isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Observe quantas vezes ele falou de boas obras. Quantas vezes? Repetidamente, várias vezes, boas obras. A nossa vida sendo cercada de realizações boas, com proveito para os homens. Isso é cristianismo. Continuando, diz ele: não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Parece que o apóstolo Paulo já estava um pouquinho cansado de lutar as mesmas coisas com os da lei, os da circuncisão, os judeus adeptos e seguidores de Moisés, dizendo ser seguidores de Cristo. Observe que nessa carta ele usa expressões muito fortes a respeito daqueles que são falsos mestres, lá no primeiro capítulo, e volta ele a falar outra vez nesse sentido. Coisas da lei, essas discussões de genealogias, são coisas inúteis e vãs. Observe que de outra vez ele argumentava mais. Talvez para Tito, que fosse já experiente, ele não fosse argumentar porque Tito já devia estar instruído, mas frisava para Tito: lembre-se, cerca da lei, essas coisas são inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o.
Muito forte essa expressão, mas é Paulo dizendo: evita aquele que é herege, aquele que resiste ao evangelho, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. É onde, quando nós evangelizamos, quando testificamos do Senhor Jesus, precisamos saber e entender até onde devemos estar insistindo. E considero como adequado evangelizar, ensinar e depois dar um jeito de ficar ao longe só orando, porque não adianta muitas vezes insistir na mesma coisa quando a pessoa não aceita. Nós estamos perdendo tempo, né? Quando alguém não aceita, não quer andar no evangelho, vamos entender isso, perdemos a oportunidade de pregar a outros que possam estar sedentos e necessitados, que vão dar de fato a devida atenção. Enquanto que aqueles que na verdade aceitam o evangelho, com esse nós precisamos de fato nos deter mais, porque são como crianças que foram já geradas à vida espiritual. Aí é o tempo de crescimento na infância, né? Primeiro bebê com uma madeira, depois engatinhando, depois andando, depois e segue a carreira. Com esse já podemos nos deter bastante, não sermos impacientes, porque já estão gerados no evangelho. É só questão de crescimento. Continuando ainda no verso 12, recomendações últimas, Paulo diz a Tito: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então observe que Paulo ainda está solto, ou se esta carta, como dizem muitos estudiosos, há a possibilidade de ter sido escrita depois da primeira prisão de Paulo, tendo ele sido preso em Roma, depois foi liberto, depois tornou a ser preso, se isso aconteceu. Mas o fato é que Paulo está livre aqui, porque está caminhando de um lado para outro, e diz a Tito que vai encontrar com ele em Nicópolis, que é uma região no alto da Macedônia, onde hoje pudesse ser a Iugoslávia, mais precisamente. Então Paulo já estava um pouco longe nesta época, nesta caminhada dele. Outro ponto de recomendação a Tito: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Observe Apolo sendo citado aqui ainda. O Apolo, já de muitas cartas e anos passados, companheiro também de Paulo. Aqui tem da parte de Paulo essa consideração para acompanhar Apolo. E observe a citação de um doutor da lei, Zenas, mas pelo jeito esse doutor da lei era alguém que estava no evangelho, mas não como contencioso e não como ensinador da questão mosaica, desviando da liberdade em Cristo Jesus, porque é doutor da lei. E Paulo recomenda para acompanhar com cuidado, dá atenção. É diferente dos falsos mestres, dizendo-se doutores na lei, e na verdade nada entendem da lei, porque vivem na letra e não no espírito dela. Continuando no verso 14, como recomendação geral para todos: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Mais uma vez, boas obras. Cretenses que eram daquela forma citada anteriormente, ventres preguiçosos, que pudessem estar mais ativos, mais despertos, a terem boas obras, sendo frutíferos como cristãos. Finalmente, concluindo a carta, observe que é um verso só, palavras rápidas. Parece que Paulo terminou rápido a carta, não se estendeu muito como em outras cartas. Ele vai fazendo saudações, considerações últimas. Não, diretamente ele entra na palavra: saúdam-te todos que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé, a graça seja com vós todos, amém. Ele é mais objetivo, rápido, como quem quer terminar a carta e que ela tenha o seu destino devido. Continuando, o que nós vimos então nesta carta de Paulo a Tito, e colocamos como tema a organização da igreja com a instituição criteriosa de presbíteros
e o ensino de comportamento cristão conforme a sã doutrina. E observemos, em destaque, repetindo, ser frutíferos, tendo boas obras, sendo zelosos de boas obras. Assim, corremos pela carta de Paulo, no esboço de um primeiro prefácio, o início da carta, depois 3 sessões, a tarefa de organizar a igreja em Creta, exortações encaminhadas diretamente à igreja por grupos, recomendações últimas a Tito e a saudação final. Vimos que de fato são propósitos da carta de Paulo a Tito, instruir Tito na sua tarefa de instituir presbítero nas igrejas de Creta, advertir sobre falsos mestres e ensinar o comportamento próprio ao cristão de cada um dos diversos grupos da igreja. Coloquei para lembrarmos desta carta de Paulo a Tito algumas máximas, versos, citações de Paulo. Uma delas, o verso 5, que explica a razão da própria carta em si. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Outra máxima, no verso 6 do primeiro capítulo, entre essas coisas para serem colocadas em ordem, estabelecer presbíteros. Quem seria o presbítero escolhido e colocado em cada igreja? Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, e vem então as qualificações exigidas. Outra máxima, o verso 15 do primeiro capítulo ainda: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Observe bem isso aqui, é de sabedoria considerar isso. Há muitas coisas puras feitas por Deus no mundo e que os impuros têm torcido e têm de fato entendido e colocado e feito serem contaminados. É o caso, por exemplo, vamos ser mais claros na geração que vivemos, a sexualidade, que no mundo só serve para perversão e tomada de forma leviana, enquanto a palavra coloca que para os impuros, os contaminados, os infiéis, nada é puro, nem mesmo o Evangelho de Cristo Jesus, onde precisamos ter cuidado, fazer essa separação, ter essa compreensão. Continuando, outras máximas, no capítulo 2, verso 11 a 14, o extrato do Evangelho, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se guardarmos esses 4 versos, nós temos a Bíblia toda na cabeça. Se vivermos esses 4 versos, o céu está com as portas escancaradas para nós entrarmos. Não precisa muitos mistérios, precisa compreender tudo, basta estar enquadrado nessas poucas palavras. E também, para nossa humilhação, ou para estarmos mais, vamos dizer assim, moderados e não exaltados em nós mesmos, outra máxima também, síntese do Evangelho, verso 3 em diante do capítulo 3. Nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Outras palavras simples também que podem ser guardadas, e a fortaleza e o manual
que o cristão pode ter para ser vencedor na vida e chegar aos céus. E assim, concluímos e damos por encerrado esta carta de Paulo a Tito. O que devemos estar considerando e meditando, relembrando e vivendo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.